Nós estamos militando pelo reinado de Cristo. Superado isso, vamos ao contexto. Eu gosto também de resgatar, visitar algumas palavras do nosso querido Papa Emérito Bento XVI. Na Liga Cristo Rei, salvo engano, eu fiz essa alusão. Eu falei exatamente sobre isso e eu vou resgatar um pouco do que eu disse lá para entrar no nosso tema aqui. Para poder falar da ação católica agora na política, eu preciso lembrar das palavras do Bento XVI no Parlamento Alemão, porque tem tudo a ver com o que a gente precisa fazer, inclusive no Congresso Nacional e no Brasil, depois no mundo, e assim por diante. Pois bem, Bento XVI, quando estava no Parlamento Alemão, ele fez um discurso primoroso em que ele falava da conservação da cultura cristã. Como conservar a cultura cristã? O que precisava ser feito? Porque nós vivemos sob a égide das destruições, a destruição dos verdadeiros pilares. Eu vou fazer uma pausa aqui para lembrar só de como o São Dom Bosco foi construído. Vou mostrar os pilares do São Dom Bosco, vou fazer uma comparação com o que o Bento XVI disse no parlamento, para depois mostrar aonde nós estamos. São Dom Bosco, quando surgiu, bem como muitos outros centros católicos também estão sendo criados com essa mesma inspiração, nós fomos fundados, nós fomos firmados sob 3 pilares. Quais são eles? A vida espiritual, a vida intelectual e a apologética, que é a defesa da fé. Portanto, a vida espiritual é a primeira, é a base de tudo. Sem vida espiritual, a gente não se sustenta neste mundo em nenhum lugar nenhum. Nós temos que ter vida espiritual. O que é vida espiritual? É compromisso com a oração, compromisso com Deus, relacionamento mesmo com Deus. Ou seja, aquele momento de dedicação devocional, né? Momento de dedicação nosso para com Deus. Nosso momento com o Senhor. É isso. Também leitura espiritual faz parte. Leitura da palavra, Lexio Divina, né? Que é a leitura orante da Bíblia. E assim por diante. Isso é vida espiritual. Que a gente precisa regar. O sacramento. Muito obrigada. Quem falou? Perfeito. Muito obrigada. Ou seja, ter uma vida sacramental, buscar os sacramentos, recorrer aos sacramentos regularmente. As missas, né? Ir à Santa Missa, não só dominical, mas toda vez que possível, eu diria todos os dias, se possível, ou se não for possível, pelo menos, eu diria, no mínimo, né? Todos os domingos e os dias santos de guarda, que esse sim é o terceiro mandamento da lei de Deus. Mas, enfim, nós temos que ousar. Nós não podemos ser aqueles católicos, ou enfim, aqueles cristãos, né? Notadamente católicos, de IBGE, de superfície, só para aumentar a estatística. A gente precisa mergulhar para águas mais profundas. E isso é ter vida espiritual. Firmada a vida espiritual, nós também precisamos, para abalizar uma outra, ou seja, para que a gente caminhe neste mundo, que a gente esteja inserido, entendendo a realidade, à luz da vida espiritual, a gente precisa também da vida intelectual. E a vida intelectual é uma vida séria de estudos. É uma vida que não tem, ou melhor, que não tem como existir sem ter um bom livro do lado. Sem recorrer aos estudos de livros, no caso. Não só ligados ao magistério da igreja, as encíclicas, tem diversos livros, mas também, por exemplo, Olavo de Carvalho é um grande nome, que eu acho que todos aqui, de forma unânime, conhecem e se bobear são alunos dele, não é à toa, porque ele, eu diria que é um doutor de guerra cultural. Ele explica a guerra cultural como ninguém. Se nós queremos entender marxismo cultural, além do padre Paulo Ricardo, que é fenomenal, o próprio Olavo de Carvalho, ele explica a revolução cultural, digamos assim, né? Enfim, o marxismo cultural como ninguém. Então, nós precisamos desse alicerce, dessa vida intelectual, junto com a vida espiritual. E, por fim, essa apologética. Por que eu falo por fim? Sem prejuízo das demais. Porque a vida espiritual, aliada à vida intelectual, vai nos dar condições para exercer a apologética, que é a defesa da fé. Nós teremos cada vez mais vontade, ímpeto de lutar, ou melhor, de combater o bom combate, defender a nossa fé, guardar a fé, viver os mandamentos, para no fim, como diria São Paulo, conquistar a coroa da justiça que está no céu. Então, isso é o São Dom Bosco. Foi exatamente sobre este tripé que foi fundado o São Dom Bosco. Tá bom, Cris, o que isso tem a ver com o que Bento XVI falava lá atrás do parlamento alemão? Eu vou dizer para vocês tudo. Guardem isso agora. Eu vou ficar indo e voltando, mas é proposital. Se vocês puderem, se alguém não acompanhar o raciocínio, que eu peço muito rápido, mas se alguém não acompanhar o raciocínio, por favor, podem me parar e podem me interromper. Então tá, guarda aqui o São Dom Bosco.
Parlamento alemão, discurso do Papa Emérito Bento XVI. Ele dizia que para haver uma verdadeira conservação da cultura cristã, era necessário o encontro de 3 grandes cidades, quais sejam Jerusalém, Roma e Atenas. Tá, vamos agora interpretar o que Bento XVI estava dizendo naquele momento do parlamento alemão. Por que o encontro dessas 3 cidades? Porque Jerusalém nos remete à fé. Cristo nasceu aonde? Cristo é de onde? Nos lembra o quê? O transcendente. Nós temos que lembrar que existe o povo sacerdotal de Deus, que é o povo de Israel. Por isso a alusão a Jerusalém celeste, para lembrarmos da vida espiritual, a questão espiritual, o transcendente. Da mesma forma, ele falava de Roma. Por que Roma? Para lembrar da importância do direito romano. E por fim, Atenas, para lembrar da cultura grega, da filosofia grega, greco-romana, né? Enfim, a filosofia grega. Aristóteles, Platão, que muitas pessoas hoje em dia preferem abominar, esquecer. Por quê? Porque quando a gente lembra da filosofia, nós sabemos que o objeto da filosofia é a contemplação da verdade. Só que hoje nós temos não filosofia, nós temos hoje ideologias que se colocam no lugar da filosofia, do estudo filosófico. Então tem tudo a ver uma coisa com a outra. Porque quando a gente lembra dos pilares de São Dom Bosco, retomando as palavras do próprio Bento XVI, do parlamento alemão, nós entendemos a razão da nossa existência, da existência do centro católico. E não só do centro católico em geral, mas porque nós católicos temos um compromisso de resgatar esse reinado social de nosso Jesus Cristo. Agora vamos novamente tentar entender o que está acontecendo com o mundo, notadamente no Brasil, especialmente no Brasil, que é a nossa terra de Santa Cruz. E assim, data máxima velha, não queria discordar do nosso querido Igor, que estava dando, aliás, na resta do terço, ele falava que o Brasil voltará a ser a terra de Santa Cruz. O Brasil nunca deixou de ser a terra de Santa Cruz. Só que as pessoas esquecem disso. Então nós precisamos resgatar isso. O Brasil continua sendo a terra de Santa Cruz. Porque, de fato, qual foi o primeiro ato que aconteceu aqui no Brasil quando os portugueses chegaram? Não vou lembrar, a Santa Missa. Por quê? Porque a vocação primária do Brasil, tudo bem, questão de Portugal, etc., mas a vocação primária, o que era? Era que o Brasil se voltaria para rei. Então, Cristo é rei. Cristo está reinando e reinará sempre nos nossos corações e na nossa nação. Isso tem que ser semeado. Por isso, a realização da Santa Missa. O que é a Santa Missa? O santo sacrifício do Cordeiro. As pessoas, eu sei que hoje em dia nós estamos vivendo um período terrível, não só de heresia da igreja, intramuros eclésia, crise intramuros eclésia, mas de pessoas que acham que a Santa Missa é um festival, que é uma festa, e não é, pelo amor de Deus. Santa Missa é santo sacrifício. Então nós precisamos lembrar, não é à toa que Scott Hahn escreveu o Banquete do Cordeiro, que se realiza na missa. Então é para que nós voltemos para aquilo que realmente nosso coração deve estar muito ligado, que é Cristo como Rei. A cruz, a nossa identidade, que é a cruz. Por isso a realização da Santa Missa foi o primeiro ato que aconteceu quando os portugueses chegaram aqui. Então o nosso país, Brasil, nunca deixou de ser terra de Santa Cruz. Só que nós precisamos nos voltar para a cruz. Porque, infelizmente, Cristo foi expulso dos espaços públicos. É aí que a gente começa a entender a importância da nossa ação católica na política. Mas antes de falar disso, a gente precisa lembrar o que está acontecendo com esses 3 pilares, ou melhor, com o encontro dessas 3 cidades, Atenas, Jerusalém e Roma, que Bento XVI já falava lá atrás no parlamento alemão. O que está acontecendo com Jerusalém? O que está acontecendo com Roma, ou seja, com o direito romano, e com a filosofia grega? Agora vamos ver. Em primeiro lugar, hoje o que nós temos, ou melhor, o que nós vemos, pessoas que não têm, não digo, claro, todas, né? Não estou querendo generalizar, pelo amor de Deus, porque eu vejo raríssimas exceções e isso me dá muita esperança. A nossa igreja, de fato, é fundamental, a nossa fé é fundamento da esperança. E dentro da nossa igreja,
Nós precisamos resgatar isso, porque temos que lembrar que uma das virtudes teologais é a esperança. Fé, esperança e caridade. Então nós não podemos nos furtar dessa esperança, esquecer dessa graça infusa no nosso batismo, são as virtudes teologais. Essas graças, né? Pela graça santificante do nosso batismo, essas virtudes foram infusas em nós, no sacramento do batismo. Mas por que estou falando isso? Porque falta esperança. Muitas vezes até dentro de nós que estamos na igreja. Somos membros deste corpo místico de Cristo. Pois bem, o que está acontecendo com a fé de muitos? Está esfriando. O que está acontecendo com a vida espiritual hoje? Infelizmente, por conta das heresias que assolam a igreja, que se infiltram na igreja, está havendo uma verdadeira, o que a gente chama de imanentização da fé. As pessoas estão querendo tudo muito palatável, tem que tocar, tipo Tomé, tem que ver para crer. Mas não por isso, as pessoas estão negando a verdade, estão negando o transcendente para buscar o imanente. Ou seja, vocês já ouviram essa frase? Vocês vão me lembrar. Agora vocês vão dar nome aos bois, porque aqui a gente tem que dar nome aos bois. Vocês vão me dizer qual é essa heresia que eu estou falando. Trazer o céu para a terra. Transformar o mundo em verdadeira paz constante, como se isso fosse possível. Cristo já dizia para nós: no mundo tereis aflições, coragem, eu venci o mundo. Ele disse o tempo todo que no mundo nós teríamos muitas tribulações. Ele não disse que nós teríamos uma paz constante, felicidade perpétua na terra. Ele não disse isso. Ele disse, aliás, ele nos exortou nos pedindo coragem. Mas ele antes deixou claro que nós teríamos tribulações aqui. Mas por quê? Porque nós deveríamos nos apegar àquilo que realmente importa. São as coisas do alto. É o sagrado. São as coisas de Deus. É a vida eterna. É a vida espiritual. É o ascético. Essa vida ascética que aspira as coisas do alto. E não o imanente. Na iminência de trazer tudo para a terra. Como se aqui fosse a solução. Ou melhor, como se aqui houvesse a possibilidade de ter a solução para todos os nossos problemas, o que seria impossível. Aliás, o que é impossível. Então vocês vão saber que tipo de heresia é essa, que inclusive acomete a muitos, e não só é uma heresia, que eu ouso dizer que pode levar até a apostasia, que é a negação da própria fé. Heresia é quando nós tiramos parte essencial da fé, deturpamos parte essencial da fé em busca de relativismos. Vira-se o que Papa Bento XVI já condenava lá atrás, uma verdadeira ditadura do relativismo. Sobretudo o relativismo moral, que é o que nós mais vemos hoje. Além de ser o relativismo cultural, social, que seja, é antes o relativismo moral. Nós sabemos disso, nós vivemos esse período, esse momento. E Papa Bento já nos exortava, já condenava essa ditadura do relativismo. Pois é, a heresia é isso. É uma ferida na unidade da igreja. São 3 tipos de feridas da unidade da igreja. Uma delas é a heresia. A outra é a apostasia, que é a negação da fé. E por fim, o cisma, que é a insubordinação à autoridade do Papa, seja quem for. Enfim, a insubordinação ao primado petrino. Então são essas 3 categorias, essas 3 formas de ferida da unidade da igreja. A unidade da igreja. E uma delas, como eu falei, a heresia. Eu diria que a heresia junto com a apostasia, sem prejuízo do cisma, essas são, eu diria, as mais comuns, o que a gente mais vê. O que nós mais vemos hoje são pessoas que realmente querem essa solução imediata para os seus problemas em nome de uma fé triunfalista. Eu tenho percorrido alguns lugares e tenho condenado isso. Tenho falado com todas as letras que isso é um perigo à nossa própria fé. A busca da fé triunfalista. Porque, desculpa aqui o que eu vou dizer, mas o que nos difere, por exemplo, de uma onda neopentecostal de pare de sofrer? O que nos difere se nós começarmos a achar que a nossa fé é triunfalista? Nada nos difere. O neopentecostalismo invade a igreja. E muito pelas vias da própria teologia da libertação e outras heresias mais vãs, que na realidade se prestam a quê? A imanentizar a fé. Da onde eu estou tirando isso? Da realidade. Da verdade dos fatos. O problema é que as pessoas não gostam de falar a verdade.
elas gostam de se enganar. Então por isso nós chegamos ao ponto que chegamos, de ter que falar que a grama é verde. Nós precisamos lembrar disso todos os dias. Porque senão, amanhã a gente vai acordar e como vai estar a nossa própria alma? A gente precisa se preocupar com a nossa alma, com a nossa salvação, não é? Pois é. Então a heresia, ela não tem essa preocupação com a nossa salvação, já que ela quer trazer o céu para a terra. Porque ela não olha para Cristo, que disse que com herança nós teríamos a vida eterna. Porque o objetivo é essa imanentização. Então isso é um grande risco que nós temos, a nossa fé e a nossa alma. Colocamos a nossa alma em risco, porque muitos estão se perdendo por conta da contaminação dessas heresias, que buscam esses imediatismos, como eu falei, essa fé triunfalista. Estou dando apenas um exemplo. Então Jerusalém, retomando o Papa Bento, Jerusalém precisa ser lembrado. Jerusalém celeste. Para onde nós iremos? Para onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Agora eu pergunto, como muitos apóstolos perguntaram lá atrás, para onde nós queremos ir? Será que a gente vive, é também uma reflexão, será que nós vivemos como se Jesus não fosse voltar? Como se não houvesse a parousia, que é a segunda vinda de nosso Jesus Cristo? Será que nós vivemos, desculpa o termo, adoidados, querendo gastar tudo como aquele filho pródigo, antes, né? Ou seja, o filho que simplesmente gastou toda a parte da herança do pai, foi pro mundo, gastou tudo e depois caiu em si, teve aquele arrependimento genuíno, humildemente teve aquele arrependimento genuíno e voltou para casa do pai como filho pródigo. Mas às vezes a gente não volta, a gente vai e fica por lá. Por quê? Porque a gente quer os prazeres imediatos do mundo. A gente está preocupado com essa imanentização da fé. A gente imanentiza a nossa fé. Então a gente acaba esquecendo de Jerusalém Celeste. Isso é um grave risco. Da mesma forma, lembrando agora de Roma. Eu sou advogada, esqueci até de falar, né? Nem me apresentei, que horror. Pra quem não me conhece, nossa, desculpa, gente. Cheguei falando igual uma gralha aqui, já nem me apresentei, desculpa. Então, eu sou Cristo Anieto, sou advogada. Eu me formei pela UF, a Universidade Federal Fluminense, e agora nas últimas eleições eu fui eleita deputada federal pelo PSL. Aê! Eu falei que ele era zoeiro, gente. Quem tem uma figura, um elemento nessa criatura não precisa de mais nada. Subi muita coisa. Enfim, por que eu falei? Só pra. Porque assim, também faz parte da minha formação. Não preocupa não. Enfim, mas então assim, o direito também, óbvio, né? A minha profissão é advogado, não é a política. A política é um meio pelo qual nós vamos lutar, defender as nossas pautas. É um serviço à sociedade. Política não é profissão. Eu tenho falado isso todos os dias. Política não é profissão, não é carreira. Eu sou advogada, essa é a minha profissão. Na política eu vou exercer o bem comum, que é o objeto da política, claro, mas é um serviço à sociedade, fato. Então é só para lembrar isso a vocês. Pois bem, agora falando da minha profissão, direito, né? O que está acontecendo com o direito romano? O direito romano, claro, né, o direito é para quê? Alguns vão dizer, Miguel Reale, por exemplo, vai dizer, até o Marco Antônio está aqui, né? Enfim, acho que não é muito simpático ao Miguel Reale, depois se eu estiver errado. Não, acho que muita gente não é. Na faculdade não é. Então, na época da faculdade, muitos de nós éramos, enfim, faz parte. Ele diz que o direito, ele regula o fato social. Então, assim, é necessário nós termos normas, nós termos o direito em si para regular, de fato. Claro, isso é evidente. Agora, o que está acontecendo hoje com o direito romano? Que deveria ordenar a sociedade, apresentar normas, leis, para, de fato, não criar uma desordem. Porque o direito está para isso, né? Para minimamente resguardar a ordem, né? À toa que se fala de ordem jurídica. Mas o direito romano hoje, ele está evado de tanto, assim, contaminado, eu diria, né? Por tantas outras questões que nós temos que elencar algumas delas, que são, eu diria, primordiais para que nós entendamos a guerra cultural que nós estamos inseridos hoje. Eu vou lembrar de uma questão que eu não sei se muitos aqui conhecem. Alguém já ouviu falar em neoconstitucionalismo? O ministro Barroso? Acho que a grande maioria, se não todos, né? Todos vocês já ouviram falar sobre neoconstitucionalismo. O que é isto? É uma linha que foi capitaneada,
enfim, pelo próprio ministro Barroso, ministro do STF, e basicamente, assim, de forma muito sintética, ele é passando, de forma, assim, até para compreensão de leis, etc, porque eu vou ficar falando de juridiquês, porque é muito chato, né, para quem é advogado. Mas, enfim, o que é esse neoconstitucionalismo? É o entendimento de que, por exemplo, a Constituição Federal, ela é muito principiológica, ela tem uma carga axiológica muito grande, valorativa, né? São valores que estão ali na Constituição, resguardados, assegurados na Constituição Federal. Mas ela, por ser muito principiológica, permite com que o magistrado possa interpretar os princípios, os valores, como eles quiserem. E isso é gravíssimo. Isso é o neoconstitucionalismo. É a livre interpretação, o livre exame. Preciso dizer a origem disso? Não, né? Eu acho que todo mundo aqui já entendeu. Vou só mostrar o livro. Mas enfim. Assim, não é humor jocante, é realidade, né? Quem começou a falar de livre exame, livre interpretação, não foi Barroso. Barroso só está recebendo alguns argumentos, enfim, não argumentos só, mas, enfim, influência de outros movimentos, claro, né? E sem dúvida nenhuma, o próprio protestantismo teve influência, sim, nessa na livre interpretação. Então, o Barroso, por exemplo, quando entra com o neoconstitucionalismo, quando está capitaneando essa forma, né, essa linha, né, de neoconstitucionalismo, é justamente para dizer que o magistrado, em poucas palavras, ele tem como interpretar o princípio como ele bem entender. Então, o que nós temos hoje? Eu vou dar um exemplo que também é muito comum. Nós temos que o princípio da dignidade da pessoa humana, está no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que é tido como princípio nuclear do direito, que guarnece todo o sistema jurídico. Nós temos que esse princípio, ele está sendo interpretado para defender e legitimar o aborto. Faz algum sentido para vocês? Para mim, não faz nenhum. Faz algum sentido? Eu vou repetir. Princípio da dignidade da pessoa humana para ceifar a vida de inocentes, assassinar bebês no ventre materno. Nossa, que escândalo. É escandaloso mesmo. É a realidade. Aborto é isso. Aborto é eufemismo para assassinato de bebês. Da onde eu estou tirando disso? Perdão, da onde eu estou tirando isso? Da minha cabeça? Não, da evidência científica. Que a vida começa na concepção. Isso é evidência científica e não religiosa. Claro que nós temos argumentos religiosos para combater o aborto de todas as formas, mas estou me valendo de uma questão de bioética, biociência, da própria ciência em si, que a vida começa na concepção até a sua morte natural. Enfim, faz parte, claro. Agora, se a vida começa na concepção, aonde começa então o princípio da dignidade da pessoa humana? Deveria começar ali, porque não vai ser uma coisa que vai se transformar em uma pessoa. É pessoa desde sempre, né? Ou não? Ou será que o bebê no ventre materno não tem o direito, não é dotado, perdão, de dignidade? Infelizmente, a chancela do neoconstitucionalismo, aliás, por conta do neoconstitucionalismo, muitos magistrados estão interpretando de forma diversa. Estão dizendo que, sim, a mulher, o importante é o direito da mulher, mas não importa o direito da criança. Quando há colisão entre os dois direitos, sinceramente, direitos, né? Os dois direitos, eles, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana, eles chancelam o aborto. Isso não aconteceu uma, nem duas, nem três vezes. Isso tem acontecido corriqueiramente. Basta nós vermos as decisões que estão sendo proferidas pelos magistrados. Aqui nós temos alguns advogados que podem me corrigir se eu estiver errada. Nós temos aqui alguns advogados, aqui, estou sentada aqui na frente de alguns, que têm total liberdade para me confrontar à vontade. Mas, infelizmente, é o que nós temos, é o que há. Então, por essa carga principiológica que invadiu, né, enfim, a Constituição em si, a Constituição é interpretada ao bel prazer, ao alvedrio da vontade do magistrado, do ministro que seja. E aí nós temos um risco. Porque nós temos, como eu falei, momentos em que nós somos confrontados. São dois direitos, entre aspas, que são confrontados. Eu acabei de dar um exemplo. Quando se trata do aborto, quem olha para os direitos do nascituro, que é realmente o inocente, o indefeso no ventre de sua mãe? É uma vida humana.
A ciência já diz isso. Não estou falando de argumento religioso, estou falando de ciência. Quem resguarda esse direito? Esse direito acaba sendo sufocado. Por quê? Por conta dos direitos da mulher ao seu próprio corpo, o que é uma grande contradição. Porque, sinceramente, eu condeno sempre essa expressão, meu corpo, minhas regras, porque o bebê não é corpo nem regra da mulher. O bebê é um outro corpo e também são outras regras que estão regendo. O artigo 2º do Código Civil fala dos direitos de nascimento. Mas muitas pessoas rasgam o artigo 2º da Constituição. Da mesma forma, nós temos ministros do STF, vou citar o nome, porque inclusive confrontei recentemente esse ministro, que vocês devem saber, o Barroso, que é um dos expoentes do neoconstitucionalismo. Ele claramente rasga a Constituição Federal, no artigo 5º, que fala da inviolabilidade da vida. E aí? Nós vivemos ou não vivemos uma celeuma jurídica? Celeuma política também, mas celeuma jurídica. Agora veja, um magistrado se coloca na posição praticamente de Deus. Por que eu estou falando isso? Por uma razão muito simples. Porque ele olha para a realidade e enxerga com as lentes que ele bem entende. Da forma que ele quer entender. Não tem compromisso com o povo, claro, porque ele não foi eleito democraticamente, né? Que compromisso ele vai ter com o povo? Não importa se a população brasileira é contra ou a favor do aborto, não importa. O importante é o que o magistrado acha. Por exemplo, Barroso, ele, não sei se vocês sabem, no HC, lá atrás, que ele revogou a prisão preventiva dos médicos que foram presos, né, por conta de um aborto clandestino, que levou a óbito uma mulher, simplesmente ele revogou a prisão preventiva porque ele estava dizendo o seguinte: olha, a vida só começa a partir do 3º mês de gestação. Ele estava colocando uma sementinha do que veio a ser hoje a DPF 442, que visa a legalização do aborto até o 3º mês de gestação. 3º mês de gestação. 12ª semana de gestação. Então veja, é uma crise ou não é uma crise? Que antes de ser uma crise jurídica, política, é uma crise moral. Isso também é fruto do neoconstitucionalismo. Então coloca em risco, lembra que eu falei, do direito romano. O direito romano está sendo contaminado. A população brasileira tem, aliás, eu ouso dizer, é majoritariamente conservadora. Eu que estou dizendo? Não. Os dados estatísticos. Não estou falando dos dados da Datafolha, não, gente, pelo amor de Deus. Porque a Datafolha nós sabemos que não tem compromisso nenhum com a realidade, com a verdade. O próprio Ibope, por exemplo, recentemente, se não me engano, foi agora, 2018, eles fizeram uma pesquisa para saber quantos % da população brasileira era contra o aborto. E foi lá claramente comprovado. 80% da população brasileira é contra o aborto. E nós temos uma DPF 442, ou seja, 11 ministros estão agora com essa condição nas mãos de decidir sobre o futuro da nação quanto ao aborto. O presidente tem uma dúvida. Qual é a sua posição sobre o que já está definido sobre o aborto? A questão da violência sexual contra a mulher, a questão do risco de morte mulher e da anencefalia. Você acha isso razoável? Nem um pouco. Eu dou de sinceridade. Você acha razoável que uma mulher, eu sou favorável que uma pessoa possa escolher. Na Inglaterra, por exemplo, fiquei sabendo de um caso de uma criança que parece que teve problema genético, não sei o quê, e a mãe foi atendida no hospital e a equipe médica determinou que a mulher tinha que abortar, quando na realidade a mulher não podia abortar. Existe um julgamento moral em relação a mulheres que são estupradas, né, e que querem ter os bebês estuprados desse tipo. Sim. Aquela criança ali fica parecendo uma aberração, é o filho do monstro, né? Eu acho que se a mulher quer ter esse bebê, e ela não precisa ter uma monstruosidade, não tem o bebê e ninguém tem nada a ver com isso. Mas eu acho também que se uma mulher, neste caso, que acha que apesar de mais ter esse bebê, eu sinceramente sou favorável que tem. Eu acho que constitucionalmente, o que está previsto em lei, é razoável
para o contexto que a gente tem. Não sou favorável que se abra mais a porteira para que você legalize isso, né? Em relação a essa estatística, 81% das pessoas são conservadoras, 80% são contra o aborto. Mas a gente sabe que o brasileiro relativiza demais as coisas do cotidiano, né? É aquele tal negócio, aquela frase do Sérgio Cabral: quem nunca engravidou uma garotinha, né? Quem nunca forçou uma garota que engravidou de forma indesejada a fazer um aborto, né? Assim, a moral, você está falando do relativismo moral, né? Sim, sim. O brasileiro, ele caminha muito nessa coisa da relativização moral. Mas eu queria saber de você, do seu ponto de vista como advogada católica, uma pessoa inserida que foi eleita e agora está inserida na vida política e vai passar pelo processo de como é que se diz, rito de passagem, né? Só falta um rito de passagem para você assumir o teu cargo, né? Sim, você sim. oficialmente na Estado Federal, claramente católica, claramente conservadora, pelo que você acha? Então, a senhora falou, eu sou advogada católica, eu só vou inverter, eu sou católica advogada. Por que eu falo isso? Porque antes de ser qualquer coisa, antes de ser política, eu sou católica. E como filha desta igreja, como católica, eu preciso abraçar a fé na sua integralidade, na sua totalidade. Eu não posso relativizar. Eu não posso chegar e falar assim, usar a fé de cardápio, ou melhor, a palavra de Deus de cardápio, etc. Eu não posso escolher o que eu vou seguir e o que eu não vou seguir, porque senão eu abro uma outra igreja. Eu poderia fundar, né, o cristianismo, não o cristianismo. Assim, não, com todo respeito. Falando isso porque, assim, justamente em nome, né, do não relativismo, em nome da própria defesa da fé, a fé católica, a gente precisa observar quais são as premissas que nós temos. Então, eu, como católica na política, exercendo a política, eu tenho essas premissas muito firmes do catolicismo. E a Igreja Católica condena radicalmente o aborto em todas as suas espécies. De fato, a senhora está certa. A legislação brasileira permite o aborto em caso de estupro, risco de vida da mulher e, por conta do DPF 54, anencefalia. Porém, na ótica católica também, essas três leis, aliás, essas três permissões para o aborto não torna o aborto legal, porque não existe aborto legal, o aborto continua sendo crime, mas são leis iníquas. Por quê? Porque atentam contra a própria dignidade da pessoa humana que começa na concepção, atenta contra a vida, que é o bem maior de qualquer ser humano. Isso. Pois não? Contra o direito natural também. Isso que eu ia falar agora. A inviolabilidade do direito à vida é, por sua vez, um direito natural, que não é uma concessão estatal. Não é um direito posto pelo Estado. O Estado não pode outorgar o que é o que não é, se trata de direito natural. Então, é a mesma coisa, por exemplo. Eu gosto de citar sempre, quando alguém me pergunta algo desse sentido, eu cito um exemplo metafórico, né? Que é basicamente assim, vamos supor, a questão de uma sociedade, né? Se nós tivéssemos uma sociedade e não tivesse código penal naquela sociedade. O assassinato, ou seja, ceifar a vida de uma outra pessoa, isso seria encarado como pecado? Sim ou não? Se não tivesse código penal, o que a senhora acha? Seria razoável, cara. Por quê? Porque é direito natural que a vida de fato é um bem precioso e é direito natural, certo? Uma decorrência do direito natural. Portanto, independente de estar positivado, ou seja, em lei, se trata de direito natural. Entendeu? Então, assim, o Estado, ele não tem, e não poderia ter, né? Infelizmente, ele arroga para si essa condição de determinar o que é o que não é, o que pode e o que não pode. Perdão, nossa senhora, perdão. O que pode e o que não pode. Portanto, eu já vou te dar a palavra, só um segundinho. Portanto, o direito natural, ele é um direito, está no nome, né? Decorre da natureza do ser, como a vida, por exemplo, que começa na concepção. Então, não poderia o Estado determinar quem vai nascer, quem vai morrer, porque senão, ouso dizer não, até a realidade dos fatos. Se nós observarmos o nazismo, o que foi o nazismo? Parece uma aberração eu falar disso, mas não é. Eu vou mostrar para a senhora como que tem tudo a ver com o aborto. Por isso que o Papa Francisco recentemente disse que o aborto é um nazismo de luvas brancas. Porque no nazismo, Hitler, por exemplo, estava lá e decidia muito bem quem ia morrer e quem não ia morrer. Por exemplo, ele matava os judeus, matava os homossexuais, matava os ciganos, os deficientes físicos, o que nós chamamos de eugenia. Ele queria a purificação da raça ariana. Ele queria a prevalência da raça dele sobre as demais, porque a raça dele era tida como raça superior. Isso é eugenia.
E o que nós temos hoje com o aborto, nestes e em todos os outros casos, nós temos, que nem o caso de anencefalia, eu ouso dizer que é o mais aberrante. Na minha concepção, é uma evidência que eu diria. Uma má formação. Não, sim. Aí você tem que estudar. Ah, tem síndrome de Down? Então vamos matar. Ah, tem síndrome de Down? Vamos matar, que é melhor, né? Porque aí é menos um aqui pra gente se preocupar. Então, assim, são essas facilidades, entre aspas, que não são facilidades, essas leis que são, na verdade, iníquas. Também gosto de citar, geralmente eu cito bastante essa frase, né, de Santo Tomás de Aquino, que diz que se a lei dos homens não for expressão real da lei divina, não é nem lei, é corrupção da lei e é uma lei iníqua. E é exatamente o que nós temos com o caso do aborto. Eu jamais poderia dizer que concordaria com qualquer tipo de aborto, porque seria uma leviandade da minha parte, porque eu estou colocando em risco a vida de inocentes. Se eu sei que a vida começa na concepção, basicamente assim, direito penal que nós temos, indúbio pro réu, na dúvida o réu se beneficia. Quem é o réu nesse caso? Acaba sendo o bebê, que está sendo penalizado por algo que ele não fez, é um inocente. Então assim, se nós sabemos que por evidência científica a vida começa na concepção, nós não podemos de forma alguma, eu diria, né, ceifar essa vida, porque senão nós estamos sendo cúmplices, eu diria, de um assassinato. Então, é basicamente por isso. Pode falar, desculpa. No caso, deixa eu só falar que eu interrompi. O ser nascente é autônomo em relação à vontade da mulher perante o direito natural. Perfeito. É importante recorrer ao direito natural, porque se a gente falar só da nossa fé, fica parecendo que é um produto de uma crença privada que não tem nenhuma autoridade pública. Então, a religião passa a ser só uma esfera privada, uma crença, um delírio pessoal seu, ao qual você pode recorrer moralmente por razões pessoais. Eu pessoalmente sou contra o aborto em todos os casos. O direito natural nos mostra que você tem sim que falar publicamente, ser publicamente contra o aborto, e que todas as pessoas não podem tolerá-lo. No caso do estupro, isso é mostrado de forma claríssima. Quer dizer, você vai penalizar a criança pelo crime que o pai dela cometeu. Porque o estuprador é o que tem que ser penalizado, tem que ser punido. Não é a criança. Pois não. Uma outra coisa interessante sobre essa questão do aborto é a permissão do aborto em caso de estupro no direito penal brasileiro. Ele em momento nenhum derivou do princípio da dignidade da pessoa humana constitucional, porque isso não existia na época. Exato. Se nós pegarmos os escritos do Magalhães Noronha, ele vai dizer ali, a rubrica era dos crimes contra os costumes. Os crimes contra os costumes. Isso é uma coisa que não está necessariamente vinculada a nenhum ideal católico, porque isso é um código penal que vem de um Brasil republicano e cuja exposição de motivos para que exista não é outra, senão a de que a mulher, a crença, nesse caso pública, do positivismo, de que a mulher não deveria ser obrigada a carregar no ventre o fruto da própria desgraça. Não se estava preocupado se a mulher ia estar com a sua dignidade abalada, com o seu emocional abalado. Na sociedade positivista brasileira dos anos 30, se entendia que a mulher tinha sido desgraçada fora do casamento, então ela tinha que eliminar o feto. Sim. Agora que se fala que isso é em função da dignidade, a única coisa que a mudança do Código Penal conseguiu, ao falar crimes contra a dignidade sexual, foi conceder uma série de habeas corpus para quem teve relação sexual com uma menina de 14 anos no dia do aniversário, isso eles conseguiram. E também diminuir a pena de estupro para unificar o estupro com o atentado violento contra o outro. Sim. Mas, de uma certa forma, isso que falaste do nazismo é que gerou o debate em cima do positivismo jurídico, porque se a vida é uma concessão jurídico positiva do Estado, o Estado tira quanto quer, como se fazia na época da República, ele não fez nada de legal. Sim, Ele não fez nada de exatamente, legal. por isso eu Então, o aborto entrou no Brasil por uma questão de crença, uma questão de crença positivista do Estado brasileiro que estava começando a se laicizar. Sim, perfeito. Eu vou entrar no mérito do Estado laico já, para tocar nesse assunto. Pode falar. Nesse caso da violência sexual, a lei não diz nada sobre isso. Isso aí foi uma norma técnica que saiu pelo Ministério da Saúde na época do governo da Dilma, e é mais um daqueles casos onde um dos três poderes tentam manipular a essência da democracia, né? Que é a vontade expressa do povo, que é decidida pelo Congresso Nacional e outros parlamentares. Então não existe lei que autoriza aborto em caso de violência sexual. Existe uma norma técnica do Ministério da Saúde
Isso nunca passou pelo Congresso, isso foi imposto aos hospitais. E assim, a gente vê que é um claro passo, um largo passo para tentar avançar junto ao aborto no Brasil. Porque a todo momento eles querem alargar as fronteiras do aborto. Está dizendo que tem que ter uma área administrativa do hospital para abortar todo mundo que foi vítima de estupro. É punição do agente, o Estado nessa concepção quando é vítima de estupro ou quando é violência sexual, não é que ele não repreenda moralmente o ato em si, entendeu? Ele não incentiva que você faça o aborto, mas ele acha assim, eu não tenho direito de punir essa mulher porque, olha só, ela já praticou um estupro, ela já está com abalo psicológico, uma questão de violência, já tomou uma violência, então eu não vou punir essa mulher, vou botar essa mulher encarcerada, é uma extinção de punibilidade. Não quer dizer que ele incentive o aborto nessa situação. Mas se nós pensarmos, assim, lato sensu, se nós estudarmos, inclusive, mais a fundo o próprio aborto e as suas consequências, suas mazelas, nós veremos claramente que o aborto, ele é uma violência à mulher. Sim. As formas, as modalidades... Pode falar. Eu, como católico, teologia moral, eu vou falar para essa mulher, não pratique isso. Eu estou falando do ponto de vista do poder punitivo do Estado, a questão da extinção da punibilidade. Ele não quer dizer que ele está sedimentando essa atitude, essa conduta da mulher. No caso, a gente vai dizer, não aborte, mesmo se você tiver em risco de vida, ou de estupro, você tem que... A religião vai dizer isso, quem vai dar esse freio moral é a religião e a nossa própria moral, nossa própria moral absoluta em Deus. E também por dignidade da pessoa humana. Mas, se a mulher cometer isso, o Estado fala, eu não vou puni-la por causa disso. Ele não está... eu só quero dizer incentivando nós sabemos, claro. Mas é claro que pela teologia moral, a gente sabe que mesmo em vítima de estupro, você tem que manter a gestação, senão você está pecando contra Deus. Não, sim, perfeito. Mas o que eu estou querendo dizer exatamente, nós sabemos que exatamente é um não incentivo, etc. Pois bem, só que neste caso do aborto, por isso que eu falei, é necessário nós... Por que quando as feministas falam de aborto, elas mostram dados manipulados? Você sempre esquece. A legislação civil, ela dá possibilidades para a mulher. A gente tem os alimentos gravídicos, que ela pode exigir do coisa, e ela pode dar para adoção. A legislação civil autoriza essas coisas, entendeu? Não é a única. A própria legislação existe em outras, e nunca se é mostrado esses caminhos. Se você vai na DEAN, né, que é uma delegacia de assistência à mulher, ela vai falar, é autorizado, artigo 128 do Código Penal. Ninguém vai falar que ela existe outros meios que a própria legislação fornece para isso. Fora que, como o Marcos muito bem lembrou, é uma legislação antiga, uma legislação de 1940. Fala esses casos que já é legal. Esses casos que ela falou que já é legal hoje. Entendeu? A diferença do aborto que estão incentivando hoje do aborto que já está, que ela falou que é tolerado, né, na questão da legislação penal hoje de violência. Mas esse é o problema, isso que eu uso discordar de você, porque infelizmente o Estado hoje, ele tem demonstrado realmente, tudo bem, ele pode na essência, aí que tá, na essência eu sei que a intenção não era só, digamos assim, despenalizar, por isso que o artigo 128 não se pune o aborto em caso dele. No entanto, nós temos clara noção de que o Estado hoje está assim. Involução, né? Exatamente. Uma involução de que o Estado está cada vez mais, até mesmo vindo do ativismo judicial, etc e tal, que está arrogando para si, eu não vou dizer interpretação, mas essa caminhada em direção à liberação do aborto. Não é à toa que, por exemplo, o governo Dilma, aliás, antes, Lula e Dilma, se nós olharmos lá os programas setoriais da mulher, nós vamos ver um compromisso com a descriminalização do aborto. Então, assim, os governos anteriores, eles tinham esse compromisso. Não é a Cris que está falando, é só olhar no plano de governo, nos programas setoriais. Porque às vezes a gente vai lá, o estatuto não está escrito nada diretamente, está implícito. Mas quando nós recorremos aos programas setoriais, esses sim, mais danosos, nós vamos ver ali um compromisso com a descriminalização do aborto. Então, existe sim um incentivo hoje, infelizmente, ao aborto, a prática criminosa do aborto, embora continue sendo crime e tudo bem, não puna a mulher. Agora veja, se o Estado realmente estivesse preocupado com a mulher, ele ia fazer, sabe o quê? Investir muito mais em segurança pública. Essa sim, o combate ao aborto, o combate ao estupro não se dá com aborto, se dá com segurança pública.
Então, o problema é a origem das coisas. Esse é o detalhe. Cris, é porque são 8h30. Eu sugiro que você agora nos próximos 15 minutos finalize, né? E após 5, 10 minutinhos para pergunta, porque Beleza, senão vai ficar desamarrado. Tranquilo. O combate ao aborto não se dá com a condenação do inocente, exatamente. sim com a condenação do culpado. Exatamente, com o culpado, exatamente, o estuprador. Né? Mas enfim, é logo assim, eu acho que todos esses argumentos que vocês trouxeram aqui, eu sei que são questões muito acaloradas e realmente a sua pergunta foi muito pertinente, o seu questionamento foi muito pertinente, e eu tenho, como eu falei, esse compromisso moral com a verdade, com a fé, com a igreja. Se eu agisse de forma diferente, eu seria uma verdadeira hipócrita, e assim, de hipócritas a sociedade está cheio. Então assim, eu não posso ser mais uma dentre elas, né? E sobre o aborto, só para finalizar esse assunto, né, para mostrar que o Estado ele vem avidamente tentando sim a legalização do aborto, a DPF 442 agora está, claro, o agigantamento do poder judiciário também demonstrou isso, esse ativismo judicial, porque eles estão com a faca e o beijo na mão para legalizar o aborto até o terceiro mês. Aqui nós temos, depois vocês podem pegar, tá ali à vontade, tá? Aborto não, vida sim. Aqui tem 4 modalidades de aborto. Por favor, eu até faço um desafio. Leiam, se vocês quiserem, quem tiver sangue frio, veja. Mas assim, eu vi, tá, gente? É muito... Assim, é muito pesado. Para não dizer outra palavra, muito pesado. Mas eu acho que vale a pena, porque se a gente quer ver se o aborto é ou não é uma violência à mulher, ela tá se excusando disso, mas é uma violência à mulher. Vamos ver as modalidades de aborto. Aborto por sucção, aborto por curetagem, uma série de modalidades de aborto, e todas elas são uma violência à própria mulher. Então eu diria que seria uma dupla penalidade à mulher também. Só que ela, em nome do direito de escolha, etc e tal, ela opta pelo aborto, enfim, pelas diversas razões que nós elencamos aqui. Mas enfim, então existe essa categoria. Então o direito romano, ele está sendo contaminado por todas essas vias, por todas essas facetas. Eu acabei adentrando muito mais o tema, né, no aborto, porque é algo muito sério. Eu diria um dos piores problemas, sem contar a ideologia de gênero, que busca nada menos, as pessoas acham que é uma teoria da conspiração, mas é a realidade, nada menos do que a destruição da família. É só a gente pensar. O que faz o gênero? Gênero é uma construção social e cultural. Nega-se a biologia. Enfim, a pessoa não sabe nem o que ela é, ela pode ser o que ela quiser. Então entra no aspecto ontológico da coisa. Não é a mulher fazer o que ela quer, ela ser o que ela quer. É o homem ser o que ele quer, é a pessoa, enfim. Gênero é isso. Então nós estamos caminhando para essa ruína, essa degradação moral. Então, quanto ao aborto, por favor, quando vocês puderem quando vocês saírem, desculpa, vejam, por favor, podem levar. E quem quiser mais informações, esse livrinho eu até tive o prazer de colocar aqui como é que chama? Prefaciar, né, esse livro. R$10, então comprem mesmo, por favor. Tá? Não, aí que tá, não é pra mim não, tá, gente? É pro Sandro Bosco. Todas as doações, enfim, todos os valores que vocês tanto quiserem doar aqui, tanto que vocês quiserem comprar livros ali, tudo isso vem para as obras de Sandro Bosco. Vai ser reinvestido nas obras de Sandro Bosco, pelas iniciativas de Sandro Bosco, tá? Então, por favor, esse livro aqui já falei, eu fiz merchan. Agora, sobre o terceiro ponto que nós estávamos falando do Papa Emérito Bento XVI. Atenas, a filosofia grega. O que está acontecendo com a filosofia hoje? Eu já falei um pouquinho lá atrás. A filosofia tem como objeto essa contemplação da verdade, a busca da verdade. Os filósofos todos, eles buscavam isso. Eles queriam a verdade. Só que, com o passar dos tempos, notadamente neste tempo que nós estamos inseridos, século XX, pleno século XXI, nós temos que as ideologias tomaram conta e assumiram o papel... assumiram o lugar da filosofia, desculpa. Da filosofia. Por que eu tô falando isso? O que é ideologia? Eu sempre repiso. O que é ideologia? O que é filosofia? Filosofia, vamos entender como busca pela verdade, contemplação da verdade. E a ideologia? Tem compromisso com a verdade? Nenhum. Parte de um relativismo, né? De premissas que são muitas vezes, ou se não todas, falsas. Mas o que são as ideologias? As ideologias são a produção da sua verdade. Ideologia de gênero é uma produção. Inventaram o que é gênero, por isso é uma ideologia. Produziram a verdade. Então, se você conversar com o ideólogo, sabe o que vai acontecer com você? Você vai jogar pérolas aos porcos.
Porque o ideólogo ele não tem compromisso algum com a verdade. Ele quer proferir, propagar aquilo que ele assumiu como verdade. Relativismo. Não é verdade com V maiúsculo, letras garrafais e luz neon. Não. É a sua verdade. Ele cria a sua própria verdade. Então, realmente, discutir com um ideólogo é por isso que eu falei, jogar pedras aos porcos. Essa é a diferença entre filosofia e ideologia. E nós que tínhamos a filosofia grega, que elevava o homem a buscar a verdade, hoje, infelizmente, foi para debaixo da ideologia que assumiu o protagonismo. Então, hoje nós temos um mundo extremamente ideologizado. A ideologia de gênero é um exemplo. Tem diversas outras formas de ideologia. O marxismo cultural, ele vem como uma avalanche para trazer as ideologias e se colocar. Porque nós temos hoje o Evangelho segundo Marx. É um dogma religioso, gente. Marx, é lógico, gente. As ideias marxistas, as teorias esquerdistas, são dogmas religiosos. Eles falam assim, você está sendo fundamentalista. Quando a gente fala o contrário, eles nos chamam de fundamentalistas, fascistas e o caramba. Só que mal sabem eles que eles estão sendo os primeiros religiosos. Aristóteles já falava, o homem é um animal político e o homem é um ser religioso. Por que um homem é um animal político? O tempo inteiro a gente faz política, né? O tempo inteiro. O homem é um ser de relações, relacionamentos intersubjetivos. O tempo inteiro. Então aqui eu tô falando que é política, basicamente. E um ser religioso, porque ele se apega a elementos que lhe são cruciais e os tem como dogmas. Pois é, então, praticamente, Marx é um desses líderes religiosos. Por isso que as pessoas que estão totalmente influenciadas pelo marxismo e pelo Evangelho segundo Marx, são tão ideólogas. Então a nossa sociedade ela é totalmente ideologizada. Nós temos as ideologias infiltradas na escola. E tudo isso que eu estou falando, dentre tantos outros temas que nós poderíamos utilizar e permear, que fazem parte da nossa sociedade, tudo isso é para nos mostrar o risco que a cultura cristã está correndo. Hoje nós temos um risco tão grave, essa redundância proposital. Mas por quê? Para mostrar que nós, que somos católicos, nós precisamos escolher o lado que nós estamos. Se nós vamos nos deixar sucumbir ou se nós vamos lutar e nos colocar nesta trincheira, nesta linha de frente de batalha de defesa da fé e dos pilares, desta conservação da cultura cristã que o Papa Emérito já falava. O encontro dessas três cidades. Guardar a Jerusalém Celeste, ou seja, nunca esquecer do transcendente, olhar para Cristo, nosso rei, para que Ele reine, lembrando que a realeza é dele, o reinado social é dele, não nosso. Nós somos meros instrumentos, é apesar de nós que Ele faz as obras. Lembrando que o direito romano que está tão contaminado, nós precisamos colocar o direito romano cada vez mais aliado ao direito natural, à luz do direito natural, porque é exatamente o que o Omar falou, é o que o nosso querido João falou também. Então, assim, o direito natural precisa ser guardado, preservado e vivido, senão acaba sendo deturpação, corrupção da lei. E a filosofia greco-romana, a filosofia grega, essencialmente, ela precisa ser também resgatada. Porque senão as ideologias vão tomar conta, como já estão imperando hoje, nessa conjuntura política, principalmente, que nós estamos vivendo, e vão sequestrar a nossa mente, sequestrar os jovens, como já estão sequestrando, criando doutrinações. Por que a gente fala de doutrinação marxista na escola? Porque o jovem não está sendo ensinado a pensar. Eles pegam uma cartilha e entregam para o aluno. Toma, aluno, para que você leia, enfim, e assuma aquilo ali como verdade absoluta. E quando você realmente quiser falar de uma verdade objetiva, eles negam essa verdade objetiva em nome dessas ideologias, porque eles assumem essas ideologias. Então, a gente tem fábricas de militantes, as escolas se tornaram fábricas de militantes, não de estudantes. Essa é a gravidade do problema. A gente está falando aqui de pinceladas do problema. Isso tudo faz parte desse contexto de guerra cultural, que nós estamos inseridos.
Agora, pegando o gancho do Marco Antônio. Que horas são? Tá, só pra não me perder no horário, desculpa. O Estado laico, o que é? Eu vou perguntar pra vocês. Um católico pode ser laico? Ou seja, um católico pode defender. Entendo o que eu vou dizer pra ninguém me interpretar de forma diversa. Um católico pode defender o Estado laico? Não ou negativo? Não. Por quê? Uma pessoa vai responder, por favor. Uma pessoa vai responder, quem quiser. Só existe uma igreja verdadeira, né? Mas por que o católico ele não pode ser laico? Porque Deus é a sua autoridade de onde provém toda a lei. Por isso o Estado não pode ser laico. Muito obrigada. Abrilhantou a noite, hein? Abrilhantou, eu vou até... catequista. Mas no caso de sociedades onde, por exemplo, o islamismo é dominante e os cristãos são perseguidos? Vou chegar lá. Eu vou só responder esse questionamento que, na verdade, ele já respondeu perfeitamente. Eu só vou apenas dar uma pequena contribuição. Depois eu vou pegar esse gancho. Um católico que tem um compromisso com a sua fé, com a Santa Igreja Católica, que entende, como você falou, a Igreja Católica é a única e verdadeira, porque a cabeça é Cristo. Então não tem como, eu sempre falo, né? Não tem como nós sermos decapitados, né? Porque se nós somos o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, nós temos que ter uma cabeça. E a cabeça é santa, a cabeça é a verdade. Cristo é a caminho, verdade e vida. Então nós temos a cabeça e nós somos regidos por ela. Pois é, para dar ordenança para todo o resto. Coordenação para todo o resto. Então, de fato, nós somos, fazemos parte dessa igreja fundada por nosso Jesus Cristo. Ok, então o católico que entende isso, que entende o que é a igreja, a fundação da igreja, que compreende a realidade, etc e tal, ele jamais pode defender o Estado laico. Cris, você está indo na política falando que você está querendo um Estado católico. Gente, olha só. Eu sei que o Estado é laico, porque a Constituição assim apregoa. Mas o que é o Estado laico hoje e o que o católico tem que defender? Essencialmente, o Estado laico é um Estado ateu? Não. O Estado laico é um Estado irreligioso? Não. O Estado laico é um Estado laicista? Também não. O Estado laico é um Estado que deve respeitar a toda e qualquer religião, inclusive a nossa. Uau! Que incrível! E nós somos os mais perseguidos. Eu tô falando para cristão, não tô nem falando católicos agora, porque eu tô falando do cristianismo, né? Lato sensu. Os cristãos são os mais perseguidos. Nossa, você está falando agora uma mania de perseguição. Não é mania de perseguição, não. É obviedade. É só a gente olhar o que acontece com os cristãos na universidade. A esposa não, olha, eu já ia elevando a categoria. O Eugênio, a esposa do Eugênio. Eu já tô te casando, hein, menino? Eu tô te casando, hein? Enfim, a namorada do Eugênio, ela acabou de fundar, né? Ela tá vendo o vídeo, tá adorando. Então, a Ana. Pois é, a namorada do Eugênio. Ela, recentemente, ela fundou uma república chamada Veritatis, né? Veritas, desculpa. Então, Veritas, a república fundada pela Ana, né? Enfim, com o objetivo de quê? De fundar uma república católica. E ela deixou isso claro. Que república... Eu morei numa república, mas graças a Deus a república era direitinha, né? Na época da faculdade. Mas geralmente as repúblicas é o quê? É quase que sexo, drogas e rock and roll. É praticamente a segunda geração do movimento feminista. Colocando em prática ali, sexo livre, que coisa serve, é isso aí, liberdade sexual, etc. Então, gente, ela fundou ela quis, né? Achei ótimo, ela fundar uma república católica. É o direito que ela tem, outra coisa, para guarnecer os cristãos ali, que são tão açoitados, enfim, na moral, inclusive. O que aconteceu com a menina? Tá sendo perseguida, tá sendo retaliada, estão fazendo ameaças, chacota, é isso. Muita. Ela me mostrou, eu vi aqui, até pra tomar uma providência, porque são ameaças graves, inclusive. A menina tá sendo retaliada na faculdade. E ela só fez uma coisa natural. Ué, ela não tem o direito à liberdade? Todo mundo fala de liberdade de expressão. A gente não pode mais ter liberdade de consciência, de liberdade de expressão, não pode mais ter. Por que não pode? Porque a gente tem que pensar naquela plataforma, né, que o ativismo judicial, que, sei lá, a esquerdopatia determinou. É isso. Então, os cristãos,
eles estão sendo perseguidos. Eu chamo isso de perseguição incruenta. Muitas vezes não vai ser a base de sangue, como aconteceu com os mártires, como acontece no Oriente Médio, na Síria, etc. Mas de uma forma, às vezes, silenciosa, ou não tão silenciosa assim, mas perseguição. E nós temos que, eu sempre falo também, nós temos que nos inspirar na fé dos santos e mártires, que deram a vida para guardar a fé, para elevar o homem ao seu fim último, que é o céu. Nós não podemos negar este fato. É uma evidência isso. Para que nós existimos? Para onde vamos? Lembra minha pergunta? Aliás, minha pergunta não. Pergunta baseada no Evangelho de nosso Jesus Cristo. Para onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna? Pois é. Então, isso acontece aos montes. Aconteceu com a Ana um exemplo. Diversas vezes cristãos estão sendo sufocados, estão tendo a sua voz sufocada nas universidades, que são fábricas militantes de marxistas, de doutrinação marxista, esquerdista, etc. Não só a voz, mas assim, às vezes eles são até agredidos. Um menino chegou pra mim outro dia, porque defendeu o Bolsonaro, e é cristão, aí cristão, defende o Bolsonaro, o garoto apanhou. Aí ele perguntou o que ele poderia fazer, de uma orientação jurídica. Então, é isso que a gente vê aos montes, espalhados em todos os lugares. Universidades, escolas e afins. Por isso que eu falo, nós temos que nos posicionar. Agora sim, lembrando, se nós queremos resgatar o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós queremos, vou reforçar de novo, a restauração da cristandade, nós temos que lembrar, o cristão ele precisa de posicionamento. O Estado laico, que não é o Estado irreligioso, que eu estava falando, é um Estado que precisa respeitar todas as religiões, todas as denominações religiosas, inclusive a da maioria da população. E a maioria da população, estatisticamente, é cristã, notadamente católica. Por que nós somos os mais aviltados da nossa moralidade? Por que nós temos o Porta dos Fundos toda hora, que a gente inclusive foi pioneiro na ação contra eles? Por que toda hora o Porta dos Fundos não poupa esforços em escarnecer a nossa fé, vilipendiar a nossa fé? Por que isso? Porque muitas vezes nós nos calamos, ficamos inertes, deitados eternamente em berço esplêndido, ao invés de ir à luta, sabe? De se colocar na trincheira. Então a ação católica na política, para caminhar para o fim, tem a ver com isso também. Não estou falando da Cris, estou falando de qualquer pessoa, já que o homem é um animal político. Lembre-se que vocês também têm papel de vocês na política. Não é só a Cris que vai estar no Congresso Nacional. São vocês, eu represento vocês. Quem sou eu, né? Pois é. Eu represento, que horror, né? Pois é. Enfim, eu represento vocês lá no Congresso Nacional. Eu represento os católicos todos no Congresso Nacional. Então é uma responsabilidade muito grande que está sobre esses ombros aqui, humilde. Porém, a gente não pode se acovardar. Aí no primeiro embate que tiver lá com sei lá quem, com o João Willis, a gente não pode se acovardar. Aí ele vai querer a imposição do islamismo daqui a pouco. A gente vai ter que se calar? O que é isso? Aí o católico não pode ter voz. Pior foi isso. Aí toda vez, todo discurso, agora só um parênteses, todo discurso meu eu sempre falava, viva Cristo Rei. Vou continuar falando, viva Cristo Rei, até a morte. Viva Cristo Rei! Viva! Exatamente. Aí o que aconteceu? Uma criatura, se estiver me ouvindo, é você mesmo que eu tô falando. Uma criatura chegou e falou assim, nossa, uma advogada que sabe que está sob a égide de um Estado laico falando isso, que coisa feia. O Estado é laico, não esqueça disso. O Estado é laico, mas eu não sou. Ué, é isso. O Estado é laico, mas eu não sou. Entendeu? É muito simples. As pessoas, elas estão, desculpa, são hipócritas. As pessoas têm suas defesas, eu fico inflamada pra caramba, desculpa, gente, ninguém tem nada a ver com isso. Mas é porque eu me inflamo, porque é muita hipocrisia desse povo. Eles querem impor a verdade deles, né? Por isso eu falei, relativismo. Eles querem impor uma condição. Eles querem que a gente pense daquela formato de pensamento. E a gente não pode ter liberdade. Todo mundo pode ter liberdade de expressão, menos a gente. Então, o Estado é laico para respeitar, sim. E não é um Estado ateu. Então, o Estado é laico para respeitar também, ó, a cada um de vocês que estão sentados, que são católicos. E agora sim, lembrando a nossa essência. Nós somos católicos. A Quais Primas fala do Estado católico, a defesa do Estado católico. Ninguém entende o que é Estado católico. Se a gente falar de Estado católico, as pessoas vão chamar, sabe de quê? Opressores, ditadores, tiranos. Gente, o conceito, olha só, Estado laico
Quer conhecer o Estado laico? Desculpa. Quer conhecer o Estado católico? Leia com as primas, depois a gente conversa, tá? É sério. Leia com as primas, depois a gente conversa. Porque ninguém entende o Estado católico. As pessoas acham que é uma tirania, que vai ser uma imposição da nossa religião em desrespeito, dizimando as demais. Não é isso o Estado católico. Estado lá, só um minutinho. É aquilo que o nosso querido João falou. O Estado católico é para lembrar que a autoridade, toda a autoridade provém de Deus. Eu, por exemplo, estou no Congresso Nacional hoje por graça de Deus, porque Deus me quer lá. Por isso, não é por mérito meu. A gente contribui com a graça. Que bom. E temos que contribuir. Graça é o quê? Favor imerecido. Porém, é Deus que governa. Ele tem que governar. Então, nós temos que lembrar desta primazia. Pode falar, Alma. Uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte. É que a ideia de Estado laico parece ser a mais neutra. Mas, na verdade, é justamente o contrário. Porque é o Estado que se coloca acima das religiões para julgá-las. Inclusive, autorizar algumas e outras não. Quer dizer, a ideia de que é uma ideia fundamentalmente progressista, moderna, antirreligiosa, de que o Estado laico asseguraria a neutralidade e assegura sempre uma autoridade antirreligiosa que vai estar acima das religiões julgando-as. Sim. Quando na verdade deveria submeter a elas. Exato. E mais, o Estado laico foi a porta de entrada para todo tipo de liberalismo. Não estou falando economia só não. Liberalismo moral, inclusive. Todo tipo de libertinagem, liberalismo, sabe? Até mesmo, vamos lá, as questões de costume, né? Por exemplo, aonde começaram as pautas, como o Omar falou, progressistas? No Estado laico. A Germe também está no Estado laico. A própria libertinagem em si, a ideologia de gênero, o aborto, essas pautas todas também advieram com força do Estado laico. A permissão, se tornou permissivo pela porta de entrada que é o Estado laico. O Estado laico, ele é tão assim, né? Vamos respeitar, desrespeitando. É basicamente isso. Então, é aquilo, respeitar quem? Liberdade pra quem? Porque não são todos que têm liberdade. Na verdade, eu ouso dizer que foi o império que nós temos hoje de uma ditadura das minorias. As minorias, elas acabam tomando pra si um protagonismo, assumindo, arrogando pra si um protagonismo, e o povo brasileiro, que é majoritariamente conservador, acaba ficando, não de fora, mas assim, sufocado. É muito incrível isso. Por quê? Porque é uma minoria barulhenta. Por isso a imposição, como a gente falou da DPF 442, cujo germe foi o que o Barroso fez com aquele HC, falando que não existe vida até o 3º mês de gestação. Da mesma maneira, aí veio o PSOL. Então tá bom, já tem um entendimento lá, ó. Tá vendo? Tudo bem, não teve o que a gente chama de arga-homens. Não foi efeito arga-homens, né? Foi ali naquele só interpasse, só pra valer para aquele processo. No entanto, foi um precedente. Então o PSOL, esse partido de extrema esquerda, já olhou para essa realidade. Olha, o Barroso é do nosso lado, embora. Ingressou, ajuizou a DPF 442, essa ação aí que está tramitando perante o STF. A ideologia de gênero querendo ser implementada, querendo não, né? A esquerda querendo implementar a ideologia de gênero nas escolas através dos planos municipais de educação. Graças a Deus, 98% dos municípios isso foi vetado. Primeiro eles tentaram o plano nacional, não conseguiram. Aí o MEC, uma estratégia, enfim, por subterfúgio, resolveu incluir nos planos municipais, porque nós temos mais de 5.570 municípios, fica mais difícil, né, controlar. Então vamos botar gênero ali. Aí nós temos hoje uma BNCC, que é a centralização da educação nas mãos do governo federal. E as pessoas não percebem o dano disso. As pessoas acham que é bonitinho. Beleza, realmente, nós conseguimos, em boa parte, vetar gênero na BNCC, mas continua sendo um problema sério. Porque se nós temos um currículo único, em caráter normativo e obrigatório, nós temos a facilitação de qualquer ideologia nas escolas. Então é contra isso que nós lutamos. De novo, a ação política dos católicos, ou melhor, a ação católica na política, tem que ser baseada nas premissas. Lembrando que quem governa é Deus e nós somos meros instrumentos. Por isso que eu recomendo fortemente a leitura da Quais Primas. Inclusive, eu vou fazer um apelo a vocês. Posso fazer um apelo? Vocês me desculpem, não posso fazer um apelo? Deixa. Então, gente, olha só. É R$25, gente. Só tem 2. Só tem 2. Comprem esse livro. Vai ter briga. Mas, aí, pois é. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte. A gente faz um sorteio, qualquer coisa. Aí vocês têm que comprar, tá? A gente Deixa eu leilão. Faz um leilão. Vai entrar na aula, faz um leilão. Pois é. Então, por que eu tô falando isso? Porque é necessário, gente, principalmente católicos.
católicos têm que entender a sua igreja. Tem que defender o que a igreja defende. Tudo bem, vocês vão dizer, aí muita gente vai dizer assim, Cris, mas eu vi posicionamentos de bispos, de não sei quem, sei lá o quê, em defesa do Estado laico. Desculpa, tá em dissonância com o magistério da igreja de sempre. Porque o Estado laico... eu falei agora uma coisa que eu posso até ser punida amanhã pelo que eu falei, mas não estou preocupada, porque eu estou falando a verdade. Quais primas, por exemplo, é uma encíclica de Pio XI, isso aqui faz parte do magistério. Então, assim, defender o Estado laico, nós enquanto católicos, nós defendermos o Estado laico, nós estamos contrariando a nossa fé. Não significa que nós não o respeitemos. Aí tá. O católico, ele não pode defender o Estado laico, mas se existe uma Constituição Federal, e se nós estamos vivendo sob a égide de um Estado democrático de direito, que tem a Constituição Federal como sua carta magna, gente, é óbvio que nós temos que respeitar. É óbvio, respeito é diferente de defesa. Então eu, como católica, lá no Congresso Nacional, eu vou respeitar o Estado laico, porque é o que ele exige. Agora, dizer que eu defendo o Estado laico, não, porque eu estou contrariando a minha fé, estou contrariando com as primas e outras encíclicas do magistério da igreja. Entenderam? É isso. Então a ação católica, já vou te passar a falar, a ação católica na política é uma ação de todos nós em busca dessa defesa da fé, dos princípios e dos valores fundantes da nossa sociedade. Quais sejam? Vida, família. Por que a nossa família está sendo tão atacada hoje, tão ameaçada hoje? O que nós vamos fazer para defender a nossa vida, ou a nossa família? Pois é, vida e família são dois pilares, eu diria, de defesa de toda e qualquer pessoa, né, cidadão de bem. Os católicos, inclusive, principalmente, que entendem o seu o catolicismo não é particular. O catolicismo senão a gente acabaria servindo a onda do relativismo. O catolicismo, ele é para todos. Nós não podemos interpretar o magistério conforme a nossa vontade. Muitas vezes, nós talvez questionaremos, porque nós somos seres humanos. Mas por obediência, nós temos que defender, que cumprir. Sabe por quê? Eu vou finalizar falando uma coisa que eu falo corriqueiramente. Inclusive, uma vez eu estava até num debate em que estavam defendendo a ideologia de gênero dentro de um salão paroquial, e aí eu falei do tripé que guarnece a igreja. A igreja está erigida sobre um tripé: Sagradas Escrituras, Magistério e Sagrada Tradição. Nós devemos obediência a esses três. Então a Igreja Católica não é lugar de democracia. Tem sua opinião? Você tem todo o direito à sua opinião, mas você não tem o direito de opinar sobre a Igreja Católica. Porque esta já tem suas regras, que são naturais, que são decorrência de quê? Do próprio Cristo, já que a igreja é sustentáculo da verdade. Então a Igreja Católica não é lugar de democracia, a Igreja Católica é lugar de obediência. Então, nós temos que obedecer a nossa igreja. Embora muitas vezes, por ímpeto nosso, advogado, principalmente, é uma raça, falo até pra minha classe, é uma raça extremamente questionadora, questiona tudo, até o verde do negócio, enfim, não importa, da grama, não importa. Então, assim, nós somos questionadores. Agora, nós temos que, inclusive, exercer as virtudes. E aqui nós aprendemos as virtudes. A Igreja Católica é um lugar de educação na fé, educação na moralidade, educação para as virtudes, nas virtudes, em busca da salvação das almas, ou seja, para o céu. Esse é o fim último do homem. Por isso é que nós, católicos, temos que agir na política, na sociedade, na cultura, aonde quer que seja. Nós temos uma dimensão integral. A Igreja Católica é doutora em humanidade. Nenhuma outra instituição é. Porque a Igreja Católica, ela se preocupa com o ser humano na sua totalidade, em todas as suas facetas, como eu falei, cultura, economia, política. Não é à toa que a doutrina social da Igreja fala sobre o quê? Política, economia, cultura. Só ler Rerum Novarum, Pater in Terris, Mater Magistra, 70º anos, 40º ano, enfim, tantas outras, né? E a Quais Primas fala sobre essa questão do Estado Católico. O que é o Estado Católico? Cristo é rei, não por positivação, não. Cristo é rei por natureza, por direito natural, eu diria. Quer dizer, eu não, é cívica. Então, Cristo é rei
E nós precisamos devolver a ele essa realeza. Por que eu falo devolver? Porque, infelizmente, o homem tentou subtraí-la. O homem tentou sequestrar algo que não lhe pertence. Então, por isso que eu finalizo sempre com um brado retumbante do Viva Cristo Rei, e antes lembrando que a nossa sociedade só se tornará verdadeiramente virtuosa quando reconhecer Cristo como Rei da nossa vida, do nosso coração, da nossa família e Rei do universo. Cristo é Rei para reinar. Por isso, viva Cristo Rei! Viva! Viva São Tomás de Aquino! Viva! Por favor. Dois, Cris, olha lá. Tem mais dois aí, vai dar menos briga. Pessoal, boa noite. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Eu acho que eles não querem nem voltar mais depois do discurso de agora. Gente, voltem sempre, tá? Por favor. Sejam muito bem-vindos ao Centro Dom Bosco, tá? Eu tenho uma coisa para contar para vocês, um segredo. Nós não somos ricos. A gente não recebe apoio da Fundação Ford, do Rockefeller, Da Lei Rouanet. da Lei Rouanet. Não recebe apoio de ninguém, a gente só recebe apoio de vocês. Então, essa caixinha aqui, que já não é mais tão pequena, a gente passa só nas aulas de terça-feira e a gente recolhe dinheiro para ajudar com alguma coisa. Então, durante a campanha, a gente ajudou, a gente pegou a caixinha para ajudar na campanha da crise, e quando tem algum livro, para doar para alguma pessoa, doar para alguma instituição, enfim. Então, eu vou pedir a vocês que, encarecidamente, que doem dinheiro aqui pra gente, tá? Mas não é para doar miseria, não, é para doar dinheiro de verdade. 50, 100, beleza? Comprando também ajuda, tá, gente? Só quero ver só dinheirão caindo, beleza? Só bico, onça, peixe, nada de arara, tá bom? Nada de tartaruga também. A gente acabou de publicar um livro aqui, que é a biografia de Santo Afonso de Ligório, para quem ainda não sabia. Nem eu sabia, fiquei sabendo hoje. Doutor em Teologia Moral, ele, autor do livro. É o doutor da Teologia Moral da Igreja, né?